Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, alguns de vocês vão até estranhar o fato de eu voltar a essa temática que eu já coloquei lá no início do ano sobre o problema do saneamento básico no Brasil. Mas eu queria justificar para vocês o seguinte: semana retrasada, o Senado Federal terminou a votação do marco de saneamento básico no Brasil, né? E essa temática ela pode passar meio que, digamos assim, sem muita atenção, porque nós estamos aí nessa questão de pandemia. Logo agora, anteriormente, a gente teve a questão da violência policial contra a população negra nos Estados Unidos, que repercutiu aqui e que pode ser um tema e que eu vou trabalhar lá na 15ª ou 16ª aula, né? Estou planejando ainda para vocês. Mas eu achei mais importante voltar nessa temática do saneamento básico. Por quê? Porque, principalmente para o Enem, tá? Mas pode cair aí no Federal, a CAF, o DESC, enfim, né? Lembrando, o pessoal que for fazer Federal tem a possibilidade de fazer crônica e fazer conto, né? Vocês até têm alguns modelos que eu já coloquei para vocês, inclusive, de contos e crônicas, sobre saneamento básico. Acho que botei um ou dois, não me lembro bem agora. Tá lá no arquivos para vocês, perfeito? Então é por isso que eu voltei. Eu voltei a essa temática para explicar um pouquinho mais, fazer um brainstorm legal. Agora que a gente já passou por quase todas as estruturas, né? Fazer um brainstorm legal para vocês poderem trabalhar bem essa questão. Eu fiz um brainstorm bem grande, tá? Bem assim extenso para vocês poderem fazer a redação, tá? Vamos começar? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha só. Deixa eu sair daqui. Ó, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é uma personagem do Monteiro Lobato, que é símbolo da miséria social, um pária social, é símbolo de um Brasil caboclo que não deu certo. Não é o Brasil caboclo que deu certo, que nós temos aí nas cantigas, principalmente sertaneja. Estou falando desse caboclo, que essa personagem no Jeca Tatu, ela foi criada pelo Monteiro Lobato, a partir de visualização das fazendas de café, de personagens que ele via nas fazendas de café, ali na região produtora de café de São Paulo, ali no nortezinho de São Paulo, quase chegando no Rio de Janeiro, né? Vale do Ribeira. E ele pensou essa personagem a partir do momento que ele via aquelas. Ele também foi, né, dono de fazenda de café, né, herdeiro, e ele via aquelas personagens num estado existencial sem cultura, sem saneamento básico, né? Aí chegamos na situação, porque o Jeca Tatu é todo doente. Os professores de biologia usam muito o Jacatatu nas aulas de biologia quando vão falar sobre leishmaniose, sobre esquistossomose, todas essas zoonoses, né, doenças que são facilmente evitáveis, mas que se você não tem um saneamento básico, você não consegue erradicá-las, né? E nós estamos bem atrasados nesse sentido, tá? O Brasil está bem atrasado. Aí vai ter que ser investido assim uns 300 bilhões de reais para resolver a questão no Brasil todo. E é o Brasil todo, tá, gente? Quem for fazer para a UFSC, Florianópolis, nós temos agora, eu não coloquei aqui no brainstorm, mas me veio a cabeça agora, o emissário que estão querendo fazer, o emissário no oceano, que estão querendo fazer lá no Campeche, né? Um emissário que existe no Rio de Janeiro, que já existe em Santos, tá? Trata-se o esgoto e joga-se esse esgoto a 5, 10 quilômetros dentro do mar, essa água aí. Só que a gente sabe quais são as consequências, né? Peixes totalmente, a poluição, diminuição da quantidade de peixes. É terrível, entendeu? Aí tem uma discussão muito grande, mas o que fazer numa ilha como Florianópolis, que está crescendo enormemente? Isso é questão de saneamento básico. Falta d'água, a gente já falou sobre acesso à água, né? Saneamento básico também é acesso à água potável. A qualidade da água no Brasil. Recentemente vocês viram
que o Rio de Janeiro, a principal fonte, eu não sei o nome da represa, gente, eu não sei o nome da represa, eu não sei o nome do rio, mas eu vi uma reportagem recentemente falando da poluição daquilo lá e que está terrível, por isso que a água no Rio de Janeiro é uma água suja, né? Aí a gente lembra de um livro que eu falei já também no processo de ocupação urbana no Brasil, que é o Cortiço. E ali não tem nenhuma, a água é despejada nas ruas. Vocês sabem que na Idade Média as ruas, elas não eram assim, né? A maioria das cidades, elas eram assim. Eu vi uma rua dessa, não, se não me engano, onde é que foi? Acho que foi no Uruguai, gente. Não sei se foi no Uruguai, numa cidadezinha do Uruguai que eu fui, que era assim, ó. Por quê? A água, o esgoto ia no meio da rua. E aí as pessoas andavam do lado, né? Para não sujar, não pisar naquela imundície toda. E aí nós temos o Cortiço Moderno, que é a Cidade de Deus. Cidade de Deus não tem saneamento básico nenhum. Como quase todo o Brasil, né, gente? Não tem saneamento básico nenhum. Aí lembra-se Locke, é um direito do cidadão. É um direito do cidadão ter como é que se diz, ter acesso a saneamento básico, a ter água tratada, a coleta de lixo, entendeu? Tudo isso faz parte do saneamento básico, perfeito? Não é só falar só de esgoto, é falar também da coleta do lixo que acaba indo para o esgoto, e tal, né? E é para falar também sobre água potável, perfeito? A Hannah Arendt, que fala sobre o direito a ter direito. Aí vocês vão sempre nessa questão de é direito do cidadão, entendeu? É direito do cidadão, pagador de imposto, ok? Receber isso do Estado. E o Brasil sempre teve o gerenciamento da questão do saneamento nas mãos do governo, de empresas públicas, com esse marco que está aqui. Onde é que está que eu botei aqui, ó? Marco, tá em algum lugar aqui, gente, do brainstorm, tá? Isso aqui, ó, Marco do Saneamento Básico Nacional, ok? Vai poder ter empresas privadas gerindo isso, perfeito? Aí eu lembrei também de um processo de tentativa, né? O livro Cortiço, por exemplo, ele se deu a situação, as condições existenciais sanitárias no Cortiço são péssimas, né? Me lembrei de um filme, desculpa, do filme não. Lembrei daquela situação lá daquele prédio que pegou fogo lá em São Paulo. Acho que foi ano passado, ano retrasado, não lembro bem. E que derreteu as estruturas e desabou o prédio, uns 17 ou 24 andares, não me lembro bem agora. Morreram algumas pessoas, já se esqueceu disso, né? Mas os dutos de elevador estavam completamente cheios de lixo. Por isso que o fogo foi tão grande. Vocês estão entendendo? Tudo isso é saneamento básico. Tudo isso é uma questão que, obviamente, atinge o quê? Atinge as populações mais pobres. E é esse detalhe que você tem que falar. Manaus, com aquelas suas palafitas, né? Florianópolis, né? Antes, aqui a beira-mar é poluída, ainda é poluída. Está se tentando, né? E está se tentando mesmo, viu, gente? Eu vejo algumas pessoas da Casan tentando trabalhar ali, tentando ver onde é que esses prédios todos aqui estão despejando esgoto. Acabei descobrindo que o meu também tinha. Olha só, a irresponsabilidade populacional, a responsabilidade social. Não fica falando só do governo, não, tá? Não fica falando só de política. Tem toda uma questão populacional mesmo, social, de não entender que os cursos d'água têm que ser preservados, que esgoto tem que ser tratado e a cobrança disso, né? Início da favelização. Vocês sabem que com o Bota Abaixo do Pereira Passos, né? O que aconteceu? Aquelas populações, eles simplesmente derrubaram os cortiços no Rio de Janeiro. Aqui em Florianópolis, uma amiga minha, professora de história, disse que teve um mini bota baixo aqui na região da Ercílio Luz até a Chácara de Espanha, ali perto do Ipo, né? Ali no final ou começo, depende para quem vai e quem vem, da Trompovski, acho que é início, né? Porque ela desce agora só. Então, não, desce e sobe. Então, aquela região ali teve uma espécie de bota baixo, entenderam? E aí vai o início. Para onde é que vai essa população pobre, essa população necessitada,
que sai, que é tirada dos cortiços. Essa população toda vai para as favelas. E as favelas não tem sistema de coleta de lixo, não tem sistema de esgoto, é o esgoto caindo ali e aquilo vai tudo para o riacho, e aquilo riacho vai para o mar e assim por diante, né? Por isso que eu coloquei aqui as favelas, né? Ok? E aí tudo isso vem em função do marco do saneamento básico nacional. É no finalzinho da obra Morte e Vida Severina, não sei se vocês leram, é aquela obra do João Cabral de Melo Neto que acompanha a saída, que é uma questão sanitária também, do Severino que sai do sertão, atravessa a zona da mata, chega até Recife. E quando ele chega a Recife, gente, ele chega na foz do rio Capiberibe ou Capibaribe, tanto faz, e ele quer se matar naquelas águas, né? Só que um pouco antes, um pouco depois, desculpem, ele começa a conversar com um senhor ali, né? E esse senhor ele tem um filho. E esse filho nasce no casebre no mangue. E aí tem uma cena bem interessante que pode ser usada, que é sobre essa população pobre que mora ali no mangue e que obviamente todos os seus dejetos são colocados no mangue e que sobrevive de catar caranguejo no mangue, né? Tem uma frase de um poema do João Cabral de Melo Neto chamado Cão Sem Plumas, que me marcou bastante quando eu li, porque ele diz assim, não se sabe onde é sobre um homem que cata aquelas pessoas que vivem de catar caranguejo no mangue, e ele fala assim, não se sabe aonde começa o homem, aonde termina a lama e onde começa o homem, porque o cara tá coberto de lama, e essa lama tá poluída, entendeu? E essa poluição se deu em função da cidade, em função da favela, em função das palafitas. Tá todo mundo no rolo, viu, gente? Não tem que discutir e falar que a culpa é geral. Não é só algum governo político que não investiu. Somos nós, população, que não cobramos que tenha digamos assim, um fim adequado para esse esgoto, o crescimento absurdo, desorganizado das nossas cidades. Então tem que sobrar para todo mundo. Jardim Ângela, pessoal, esse aqui, ó, Jardim Ângela é uma das favelas mais pobres de São Paulo. Ali é pobre. Eu tive um aluno, eu não lembro agora o nome dele, mas ele é morador de São Paulo. Ele me falou, acho que há umas 2 a 3 semanas, ele falou para mim que tem uma favela em Santos. Procurem, eu não lembro o nome agora. Ele falou que tem uma favela que é horrível, que é uma briga, e tem uma briga, uma questão política ali. Porque a favela é da região de Santos, mas ela quer ser independente. Parece ter uma questão política ali de divisão e Santos não investe naquilo. É um monte de palafitas em cima de um rio lá e as condições higiênicas são horríveis, né? Igeia para quem quer falar um pouquinho de filosofia. Igeia é a protetora das questões de saúde, do bem-estar, não só do ser humano na mitologia grega, mas também da comunidade, entenderam? Da comunidade como um todo. Dá para falar, então, usando isso. Esse filme aqui, ó, O Perfume, o início dele é maravilhoso, tá? Vou dar, não sei se vocês viram, esse Perfume, a história de um assassino. Não é sobre saneamento básico, tá? Mas ele pode ser utilizado, eu sempre recomendo para o pessoal. Porque ao começo do filme, o narrador fala que as cidades europeias, elas tinham um fedor, um cheiro que era insuportável para o homem moderno, tá? E fala que das cidades europeias, a mais fedida, a mais podre, era a cidade de Paris. Aí eu me lembro muito bem que a cena é legal, a câmera vai descendo assim, e mostra uma garota num mercado de peixe. Ele fala que dentro da cidade de Paris, que era a cidade mais fedida, as cidades eram fedidas, a cidade de Paris era a mais fedida, e na cidade de Paris, o lugar mais fedido era o mercado de peixes. E aí tem lá as pessoas, a questão higiênica ainda, a questão não se tinham retomada ainda
as questões de saneamento básico que os romanos já tinham visto. Isso se perdeu muito durante a Idade Média, tá? Os romanos tinham visto isso, os gregos já, né? É, e aí, no final desse filme, mostra toda essa podridão da cidade de Paris. Por isso que eu lembro bem desse filme quando eu vou falar sobre. Desculpem, quando eu vou falar sobre saneamento básico, tá? Ah, Oswaldo Cruz, né, vocês lembram da questão da campanha por tornar a do Rio de Janeiro menos insalubre, doando tudo bota abaixo, Pereira Passa, tá tudo ligado ali, tá? E uma coisa interessante, uma metáfora legal para vocês, tá? Que esse aqui é o processo de tumulização, de tumulização. Ela tá entre aspas, que essa palavra não existe, sabe? É tornar os nossos veios d'água, tornar nossas águas correntes túmulos. Que a gente fez, a gente tem feito, né? Me lembro que a última que foi feita aqui, para quem vai fazer federal, ali no bairro, eu acho que é Capoeiras, ali na Via Expressa. Tinha uns córregos ali que estavam totalmente poluídos, aí eles foram ampliar a Via Expressa ali, eles fizeram túmulos, né? Fecharam, né? Ercílio Luz, né? Totalmente fechado. Enquanto que nas civilizações mais adiantadas, o processo está sendo trazer esses córregos, despoluí-los, né? Antuérpia, Copenhague, né? Enfim, agora no Brasil ainda temos esse processo. Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. E vamos continuar passando, jogando esgoto ali. Tá? Isso é preocupante. Então, por isso, tumulização das correntes de água. Os mangues, que eu já falei, poluídos, os palafitas, né? E aí lembro de novo, eu já falei para essa música de vocês, ela é muito interessante. Alagados, Trench Town, favela da Maré. A esperança não vem do mar nem das antenas de TV. Aí lembra aquela frase, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Então, é essa fé, essa esperança de que os nossos políticos fariam alguma coisa no sentido de saneamento básico e nunca foi feito. Aquela velha. É meio clichê dizer isso, né? Diz que é um tipo de obra que não dá voto. Por que não dá voto? Porque não é visto, né? Fica tudo enterrado, cano d'água é enterrado, esgoto, etc. Mas isso aí depende de um processo de conscientização da população. Vocês podem discutir isso, tá? Por isso essa música, Lagados. Aí eu lembro do rio Hudson, que já foi um rio poluído em Nova York, é despoluído, e o rio Tamisa, né? Só para vocês terem uma ideia, quando começou o processo de despoluição do rio Tamisa, lá em Londres, em 1990, mais ou menos, o mesmo processo começou no rio Tietê. Hoje o rio Tamisa e o rio Tietê, entenderam? É questão política, é questão de administrativa, e corrupção, etc, tá? Um documentário maravilhoso sobre os lixões. Lixões. O Brasil teve os prefeitos, né? Tiveram aí um prazo de uns 10, 15 anos. Vamos procurar isso, por favor, que é a informação mais a fundo, para resolver o problema dos lixões. Florianópolis tinha um. Se eu não me engano, ali perto do cemitério, no Itacurubi. Ali tem um centro de tratamento ainda, né? E de lixo. Mas o lixão em si não existe mais, tá? O lixo de Florianópolis, todos parece-me que é retirado da ilha. Aí vocês têm que também pensar no seguinte: como é que é esse processo de cuidado com o lixo? E como é que é a população em si? É, jogamos ainda lixo, jogamos sofás nos rios, jogamos cama nos rios, pneus, problema do pneu que gera aí a questão das epidemias de Zika, chikungunya, dengue, que a gente não resolve. Isso aí é questão populacional, tem parte do governo, obviamente, né, as campanhas, mas tem muito da população. Então tem muita coisa para falar, gente, muita coisa para falar. Só que aí vocês escolham só um lado e lembrem-se, falem sempre que
mais sofre é aquela população pobre, aqueles menos assistidos pelo Estado Democrático de Direito, ok? Que não tem acesso e não tem quem fale por eles e etc, né? Aí esse documentário do Vic Muniz, Lixo Extraordinário, ele pega, esse lixão como é que fala? Foi fechado. É um dos maiores lixões da América Latina, lá no Rio de Janeiro. E ele mostrava. Gente, lembrei de uma novela. Tem uma novela que os sujeitos moravam no lixão. Não lembro agora mais o nome da novela, porque eu não sou muito bom de novela. Mas nesse documentário ele cria arte a partir daquilo lá para demonstrar a situação dessas pessoas. Lixo extraordinário. E tem um documentário antiquíssimo, velho, 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 mas muito interessante também. Já foi fechado esse lixão lá chamado Ilha das Flores, lá em Porto Alegre. Vale a pena ver, tá? E tem um filme, eu lembrei de um filme que acho que ninguém viu isso, que é de 2007, 2008. É uma comédia chamado Saneamento Básico, tá? É um pessoal que quer lá que faça assim, uma obra de saneamento básico numa cidadezinha, eles querem fazer um filme e eles resolvem fazer um filme. É muito interessante o filme para falar sobre isso. Agora, o que vocês vão fazer com tudo isso? Vamos ver aqui? Aqui. Na introdução, falar sobre atraso nessa questão tão importante para a saúde da população. Fez-se o bota abaixo, mas não se preocupou com saneamento básico. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, meu Deus do céu, Recife, Fortaleza, Florianópolis, todas as cidades brasileiras. O problema do esgoto é gigantesco. Entendeu? E nós não seremos uma civilização, nós não seremos cidadãos plenos, nós não teremos. O Brasil não será uma civilização de respeito enquanto esse problema básico, fazendo um trocadilho aí, não seja resolvido, tá? Aí vocês vão fazer uma referência relação com uma referência do brainstorm, desses brainstorm aí que eu coloquei para vocês, se lembrar de outras coisas, podem colocar. Gente, uma coisa só. Não tentar botar tudo, são 2 ou 3 só. E discute bem, vai a fundo, relaciona, critica. O pessoal que vai fazer federal, eles detestam quando vocês só colocam a citação e já não fala nada. Tem que relacionar. Por isso que eu disse aqui, ó, relacionar com uma referência do brainstorm, ok? Fazer a tese sobre a urgência do tema. É urgente, tem que resolver. E se quiser fazer um elogiozinho, dá para fazer um elogiozinho ou lá na conclusão. Aqui não tem nada sobre conclusão porque vocês já viram na aula passada, né? Sobre conclusão do Enem, quem vai fazer federal é só tirar a questão da interferência, né? Da solução. Citar regiões, né? No D1, no D2 ou no D3, citar regiões que isso tem problema. Aí você vai falar do Brasil todo, tá? Pode falar de Florianópolis se for para cá, para CAF, para o UDESC ou para a Federal. O Brasil inteiro tem lá o Rio Tietê, poluidíssimo. Aqui em Florianópolis, a divisa, tem um córrego chamado Córrego Araújo ali, entre Florianópolis e São José. Poluidíssimo. Podre, podre, podre. Tá? Aí você vai falar de personagens, tá? Citar regiões, personagens, dados que mostram quanto o Brasil não investiu em saneamento. Ok? Procurem lá dados do IBGE, né? Acho que é o IBGE que é responsável por isso. E vocês vão poder falar de como nós estamos atrasados nessa questão, né? Fala da destruição dos nossos cursos d'água, dá para fazer contos maravilhosos nesse sentido, ok? O pessoal que toma cuidado, quem vai fazer conto ou crônica, né? De quem está em primeira pessoa. Geralmente essa população muito pobre não tem acesso a uma educação de qualidade também. Carolina Maria de Jesus é prova disso. Ela era genial porque ela é genial, entendeu? Ela é genial, entendeu? Ela foi genial. Ainda tinha uma sensibilidade maravilhosa. Mas vocês não podem usar o vocabulário coloquial, tá? Falar da destruição dos nossos cursos d'água, ressaltar a questão da cidadania. Novamente, volta a Hannah Arendt, volta o Locke, ok? Nós não somos cidadãos enquanto não tivermos todas essas
necessidades atendidas plenamente pelo Estado Democrático de Direito, ok? E ressaltar a responsabilidade da população. Falei para vocês, a população tem uma responsabilidade muito grande na questão da água, na questão do lixo, né? E na questão principalmente do esgoto, né? Prédios de grandes cidades, de regiões de elite ricos despejando esgoto, isso é responsabilidade, tá? E a responsabilidade também sua, cidadão, porque você vê o lixo sendo jogado ali, né? Só para vocês terem uma ideia, esses dias não, já faz uns 2, 3 anos, eu tô passando ali em frente, vindo para casa aqui, ali perto da Mauro Ramos, né? Não lembro agora o nome da rua, tá? Rio Branco. Aí um senhor com um negócio de um monte de isopor assim na mão, tirou, desembrulhou um papel e tava com as crianças ali. Ele jogou o negócio no chão assim. Aquilo me irritou de uma forma tão grande, e, né? Eu peguei, fui lá, peguei o pedaço de isopor, fui atrás do senhor, entreguei para ele e falei assim: senhor, eu acho que o senhor deixou cair, né? O homem ficou com tanta vergonha na frente do. É claro, eu poderia ter levado uma porrada, né? O homem ficou com tanta vergonha na frente dos filhos dele. Ah, tá, desculpa, não sei o quê. Aí depois ele foi e colocou lá no lixo, lá, né? Então, o que que aquelas crianças veem quando um pai, quando uma mãe joga lixo assim na rua? Ela fala assim, normal, vamos, e, entendeu? E esse lixo vai voltar, porque ele vai tampar as bocas de lobo, que vão encher, e a enchente continua, né? Ok? E a destruição total. Por isso que aqui, ó, ressaltar a questão da cidadania, ressaltar a responsabilidade da população na preservação dos cursos de água, falar dos lições ainda existentes. As prefeituras que tiveram um tempo de 10, 15 anos aí, várias não resolveram, tá? E resolveram essa questão. E falar do chorume. E, obviamente, elogiar essa questão do marco agora do saneamento básico. Acho que agora deu para vocês terem uma ideiazinha de como fazer uma boa redação, tá bom? Fiquem bem, um abraço grande, beijo, tchau.